Eu adorei essa preocupação de vocês, esse estilo de pergunta, essa conversa sobre a entrega. E gente com esse perfil tende a dar muito certo. Porra, olhar para produto, olhar para entrega, tá preocupado com o cliente. É a mentalidade que a gente tem que ter mesmo. Eu fico feliz, tenho certeza que vocês vão ser grandes mentores aí. Vai ser muito legal. Em vez de insistir na mesma oferta, que tipo de novo ângulo ou formato poderia reativar o interesse de quem já passou pelo funil e não avançou? Ó, o que que eu vou aconselhar? Hum. É, a nível de funil de sessão estratégica, tá? Que é esse funil que vocês estão rodando, funil que leva para reunião direta. É, vocês precisam montar um plano de alguma forma aqui, e a gente pode contribuir nesse desenho, de ir escalando esse investimento, tá? De ir escalando esse investimento. Primeiro, o que que eu aconselho? É criar essas novas copies que o Vitor passou para vocês, tá? Executar essas novas copies, esses novos ângulos em vídeo, em imagem, sem gastar muito dinheiro com produção ou com design nem nada, o mais orgânico que vocês conseguirem, e voltar a rodar para público frio para ver o resultado. E tentem separar ali esse resultado. Pode rodar um pouco para público quente que tu já roda, vai ser bom para testar também, mas volta a rodar para público frio, porque se a gente acerta números parecidos com o que vocês têm hoje, para público frio, a gente volta a ganhar um patamar de escala muito legal, entendeu? E a gente precisa se organizar na visão fluxo de caixa, tá, financeira, para aumentar esse investimento. Entendeu? E aí eu entendo que a gente tem um desafio aqui. Quando a gente olha só os números do funil, fala, meu irmão, bota US$ 20.000 nessa porra. E eu, ao mesmo tempo, entendo que tem uma visão de fluxo de caixa, porque eu também sou empresário como vocês, a gente tem um monte de. Escolher qual conta vai pagar, né? Então a gente tem que ir ali medindo isso, e eu super entendo. O que que a gente precisava? A gente precisava de um fevereiro porrada e com uma perspectiva de bons números para que março a gente entregue isso de novo e a gente vá se organizando na visão caixa para começar a investir mais, 1.500, 1.700, 2.000, 2.500, porque eu acredito que tem total potencial. Se vocês pegam os mesmos números de vocês aqui, eventualmente melhorando anúncio, fazendo as otimizações e pegam os mesmos números, investe US$ 2.500 e mantém o custo de lead em US$ 20, vocês vão gerar 125 leads. Se vocês mantêm a taxa de agendamento em 40%, que é mais ou menos o que vocês estão fazendo, vocês vão ter 50 consultas. Se vocês mantêm a taxa de conversão em 22%, que é o que vocês estão entregando, vocês vão ter mais ou menos 11 vendas. Que é o que a gente. Seria interessante. Gostaria de Mas 5 fazer. aí dá Exato. 4, 5 daria 16. Fica perto. Exato. E como essa receita, cara, essa receita é cash collected, entra caixa na hora, teoricamente essa operação se paga rápido. Ela só não vai se pagar se a gente não tiver o resultado incremental. O incremento de resultado. Então, o que que eu sugiro para vocês aqui, já para fevereiro barra março? Cara, vamos colocar em prática esses anúncios novos, vamos voltar a ligar para público frio e vamos testando investir um pouco mais ao dia. A gente está investindo, sei lá, US$ 30 por dia, né? Vamos ver se a gente investe US$ 40 por dia, US$ 50 por dia, US$ 55 por dia e vai vendo se o preço do lead se mantém, se as premissas se mantêm. E eventualmente a gente vai escalando essa frente, tá? E aí tu me falou de receita rápida, e nova venda. Eu acredito que um trabalho de tem dois trabalhos que podem ser feitos e eu acho que os dois demandam braço, mas podem gerar resultado, que é basicamente a gente olhar para a base que você já tem, histórica, e reativar ela para gerar novas calls. Eu tenho certeza que na base que você já tem acumulada, a gente gera 15 consultas esse mês. Eu não tenho dúvida disso, tá? É totalmente possível. O que que a gente precisa? Dois caminhos. Ou a gente vai para um caminho desse webinário que eu falei, que é um belo caminho. Eu acredito que pode funcionar pra caramba. Então, pô, a Marcela vai dar uma aula ao vivo, manda no WhatsApp. A Marcela vai dar uma aula ao vivo sobre o tema X, Y, Z, se quer participar, toca nesse link, entra no grupo. Faz nem LP, meu irmão, pra não gastar dinheiro com LP. Entra aqui nesse grupo. Uhum. E prospecta, prospecta, prospecta. Pô, entrou no grupo, já começa uma conexão ali, daqui a pouco já consegue agendar alguma reunião antes da aula ao vivo mesmo. E manda pra mailing que talvez vocês tenham. Coloca Solta em stories do Instagram. Meu irmão, se tu colocar 100 leads num grupo desse. Fizer uma aula ali, vai entrar tipo uns 30 ao vivo, vai gerar umas 10 reuniões, entendeu? E se tu prospectar ali, tu vai gerar reunião também. E se em paralelo a isso, tu fizer também uma iniciativa de, também na mão, tentando fazer abordagens personalizadas com leads lá de trás. Opa, vi aqui que você já se interessou e não agendou, não continuou, tal, tem interesse em seguir. Meio que uma reativação. Vocês têm SDR? Não. SDR, pré-vendedor, alguém que faz esse contato, não, né? Não, Beleza. e não tem. Em breve vale a pena a gente fazer esse movimento, mas separar muito bem essas listas aqui que, pô, quase fecharam nos últimos 12 meses, fizeram reunião e não avançaram. Opa, aí, tudo bem? Pô, tu quer voltar a falar aí? Como é que estão as coisas e tal? Vamos voltar a fazer reunião?
Basicamente, pegar quem não converteu nos últimos 6 meses, abordar com essa copy. Certeza que vocês vão gerar 5, 10 reuniões, entendeu? Faz sentido complementar o funil atual de sessão estratégica com outro tipo de funil, ou primeiro deveríamos extrair mais resultado do que já está rodando? Eu acho que vocês podem fazer nesse cenário que vocês estão com frequência 5 e esgotaram a mesma comunicação, Hum. e que, por sorte, é uma comunicação topo, né? Fala da dor macro. O que eu faria é ir afunilando em várias sub-especificações de dores e rodando para o mesmo público, e eventualmente até novos públicos também, beleza? É nichado em profissão e tal. E eu acho que isso tende a funcionar. Então, acho que vocês podem testar house cleaner, vocês podem testar mais umas 2 ou 3 áreas barra profissões que tendem a ter uma renda média legal aí. E eu testaria também por dores específicas, ou tentaria ir em copies ultra específicas ali. Eu tentaria ir nesse ângulo e ver o que que mais performa para ir continuando a rodar. E vocês rodam isso para um funil de aplicação, né? Então, cara, a gente tem um bom retorno no WhatsApp. A gente está rolando no WhatsApp. WhatsApp, aí vocês tocam processo, reunião e venda, né? O que que pode ser uma boa alternativa nesse cenário? Vocês começarem a considerar empilhar funil. Então, eventualmente adicionar uma frente de webinar ou uma frente de webinar pago, uma frente de isca. Enfim, eu acredito que o webinar pode ser a melhor alternativa, tá? Aula ao vivo gratuita, levando para reunião no final. Se vocês conseguem pilhar uma lógica de webinário quinzenal ali, eu acho que vai funcionar muito. É perfeito empilhar funil quando chegou nesse patamar que vocês estão, tá? Também. Por quê? Porque além de tu ter ele como uma nova frente de meta, então, pô, tu tem a meta aqui desse funil de WhatsApp, tu vai abrir uma nova frente de meta no funil de webinar, isso cresce, ou seja, ele vira uma fonte nova para adquirir também. Ao mesmo tempo, ele pega a galera que está aqui e historicamente não avançou e muda o estímulo para tentar fazer converter. Então, os primeiros webinários que tu começa a implementar depois de muito tempo, sem ter implementado, tendem a trazer um retorno bem legal, um resultado bem legal, e depois tu consegue ir trazendo isso de forma consistente, tu tem outro funil empilhado, que eles se retroalimentam, sabe? Hum. Pode ser estratégico para o momento, além da diversificação a nível de copy em anúncio, uma diversificação a nível de estrutura de funil, ou seja, ao invés de um funil que leva para comercial direto no WhatsApp, um funil que leva para uma aula ao vivo, né? Eu acho que o ponto aqui sobre funil é a gente. Sobre o webinário, como é que funciona, tá? Só para vocês entenderem. Seria basicamente vocês anunciarem uma aula ao vivo gratuita com um tema específico. A gente tem uma metodologia para definir o tema, a cópia, a lógica. Então, vocês anunciam. é, Convidam todos os leads que já passaram pela base de vocês para participar, convida no orgânico e roda também tráfego levando para o cadastro nessa aula. Então, a Ah, gente pega essas 3 bases separadamente, coloca num cadastro, coloca num grupo, passa ali uns 10 dias convidando e captando lead, entrega uma aula ao vivo, eu gosto de fazer no Zoom, acho que cria um ambiente mais intimista ali, leva a turma ao vivo para o Zoom, segue um roteiro específico de webinar que a gente também ensina aqui no processo, que leva essa galera para ter mais consciência da parada e do problema e da solução. No final, faz um pitch que leva exatamente para essa consulta gratuita aham, e fala: ó, se você tem interesse em ter nossa ajuda para resolver esse problema, aplica aqui, faz essa consulta. Aborda o lead que aplicou, faz a pré-venda, qualifica, agenda, realiza e vende. Esse é o fluxo. Então, é meio que mais uma fonte para gerar lead para reunião. Pegaram a sim. visão? Por que que pode ser estratégico no momento fazer isso? Porque você já tem uma base, você já tem muita base histórica, que vira um argumento novo para essa base engajar de volta e entrar no aula ao vivo. E também eu acredito que, por esse lance da frequência 5, vocês já terem testado esses ângulos de copy, pode ser uma boa alternativa, porque grande parte da base já é quente, já conhece você, já está no público de desenvolvimento, rodar tráfego para público quente, trazendo essa galera para perto de novo numa aula. Opa, Henrique aqui, ó, se liga, esse conteúdo que você tá vendo é direto da fonte, sem roteiro, sem script, sem pensar em viralizar, são bastidores diretos do nosso programa de mentoria, quem paga caro para ter as minhas respostas ali, meu direcionamento sobre os seus negócios. Se você tá vendo esse conteúdo aqui, tá curtindo esse bastidor, lembra aí de dar o like, compartilhar esse conteúdo com alguém que você conheça e também se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Tamo junto! Qual é a estrutura ideal de um webinário que realmente converte para a sessão estratégica e o que não pode faltar em cada etapa? Em resumo macro, como é o roteiro, tá? O roteiro é promessa, história, conteúdo, prova, oferta. O macro roteiro é esse. Aí a gente tem o detalhamento do que tem em cada coisa. Meio que tu começa com a promessa, ó, nessa aula você vai aprender X, Y, Z, vai ser incrível, fica com a gente até o final. É para você que tem essa dor, não é para você que tem essa dor, tal. História, como eu cheguei nessa metodologia, como eu cheguei nessa promessa, quem eu sou, tu conta um pouco da tua história, uma história atrelada àquele tema, mas eu
tende a ser a tua história. Conecta com a pessoa a partir da história, vem com conteúdo. Conteúdo geralmente passo um, dois e três. Pilar um explica. Durante o conteúdo é sempre legal ter prova, depoimento e quebra de objeção antes que elas apareçam. Gerou valor, pilar um, pilar 2, pilar 3 começa durante o conteúdo também a antecipar que existe um programa, uma solução mais cara. Entra na oferta. A oferta, nesse caso específico, é uma oferta de sessão estratégica. Então, ela fala: ó, se você quiser ter uma consulta inicial para entender a tua dor e a gente como pode te ajudar de forma personalizada e gratuita, só preencher esse formulário, faz um baita reforço, preenche, tal, 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 se você quer ter esse resultado. Galera, quem aqui tem dúvidas? Mandem no chat. A dúvida tal, 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 tal. Responde a dúvida, fala, preenche aí porque vai valer a pena. Pá, e aí fica só reforçando 15 minutos, preenche aí porque vale a pena. Obrigado, gente. Tamo junto, até mais. É nóis. Esse é o script. E aí os números tendem a ser em torno de 20, 25% das pessoas que tu cadastra vão ao vivo. Em torno de 20, 25% das pessoas ao vivo aplicam. Em torno de 50% das pessoas que aplicam viram reunião. Em torno de 100% das pessoas que aplicam acabam virando reunião realizada, né? Tem no-show muito baixo nesse tipo de funil. Dependendo do volume, pode ter até algum no-show, mas geralmente é 100% de presença. E converte a mesma conversão que você tem geralmente em funil normal. Então, duas, três vendas a cada 10 reuniões, né? 20, 30% de conversão. É um funil que ele vai trazer ali o incremento de receita para vocês interessante, tenho certeza. Acho que é um momento oportuno de implementar. Eu não vi os números no detalhe do funil atual de vocês, se quiserem mostrar, eu acho que a gente tem como ver a alavanca também nele, mas pode ser uma oportunidade, tá? E a gente tem todo o apoio aqui para ajudar a implementar, tá? Tem todo o playbook, o Gabriel cola com vocês, a gente manda, vai acompanhando, fecha a data, porra, tira a dúvida no caminho, tem todos os modelos de tudo que vocês precisarem. Vendemos nossa primeira mentoria, mas o cliente é muito iniciante e está sendo bastante desafiador. Isso tem demandado mais de nós do que imaginávamos. Qual é a sua visão sobre esse cenário? É super comum, né? A primeira vez que vocês estão mentorando, né? E aí vocês precisam entender que, assim, esse primeiro cliente vocês estão fazendo coisas eventualmente não escaláveis, que eventualmente vão gerar valor ali, vocês vão aprender, mas também vocês precisam colocar como se fossem dois chapéus aqui, tá? Então tu vai ter o chapéu é, momento atual, né? E tu vai ter o chapéu que estamos desenhando. Então, o que estamos desenhando não é um caminho que necessita disso e que isso não vai ser recorrente. Isso é porque, cara, é o teu primeiro cliente, vocês estão aprendendo a fazer essa parada, é super comum tu dar muito. Meu primeiro cliente de mentoria, quando o carrinho dele abriu, dessa mentoria aqui, que hoje é isso aqui, que eu, pô, já fiz, sei lá, dezenas de milhões com esse produto aqui nesses últimos 6 anos. Cara, meu primeiro cliente de mentoria, ele abriu o carrinho, eu chorei que não vendeu, pô. Eu chorei, só pra vocês terem noção. Meu irmão, eu vendi uma mentoria que era 3 mil, mas na real eu fiz o e-mail marketing do cara, eu fiz a landing page, eu fiz uma porrada de coisa. E quando abri o carrinho eu chorei, porque não tinha vendido. Só pra vocês terem noção. Então, e é comum isso, tá? Então você, porra, se dedicar mais com o primeiro cliente e tudo mais. E um encontro por semana é até too much, tá? É até demais, principalmente sendo com vocês. Aí, obviamente, ao longo do tempo a gente vai criando estrutura e tudo mais. Mas no final do dia, entendam que tem o chapéu do agora, que é, pô, estamos fazendo isso agora, mas também tem o que deve ser. E o que deve ser é que vocês vão amadurecer como mentores, vocês vão entender como mentorar melhor, vocês vão entender como direcionar melhor o cliente para ele ser menos dependente de vocês. O próprio produto vai evoluir. Mas entendam também que no momento vocês precisam fazer exatamente o que vocês estão fazendo, que é o que vai trazer aprendizado, é o que vai trazer o resultado do cara também. E a gente vai evoluindo, sabe? Então eu acredito que só passando um pouco da experiência para vocês, assim, é normal isso, e você ficar mais preocupado no começo da entrega e tal, mas depois você vai acostumando. Eu adorei essa preocupação de vocês, esse estilo de pergunta, essa conversa sobre a entrega. Geralmente eu tenho poucas essas conversas com os nossos clientes, isso já mostra muito do perfil de vocês e gente com esse perfil tende a dar muito, muito certo, tá? Esse perfil de, porra, olhar para produto, olhar para entrega, estar preocupado com o cliente, é a mentalidade que a gente tem que ter mesmo. Eu fico feliz, tenho certeza que vocês vão ser grandes mentores aí, vai ser muito legal. Em que momento faz sentido transformar a mentoria em conteúdo gravado dentro de uma área de membros sem correr o risco de engessar algo que ainda está evoluindo? Boa, ótima pergunta. O ideal é que vocês já vão. Meu conselho, tá? É que tu vai estruturando o esqueleto disso no papel ali, no mapa, na forma que tu preferir, mas ainda não execute. Esse é meu conselho. Por que que tu, eu aconselho que tu ainda não execute? Porque tu ainda vai aprender muito sobre quem que é o cliente ideal, quem que não é, o que que ele tem de dor, qual que é a ordem, o que que funciona melhor primeiro. E muitas vezes tu grava isso antes de ter o produto, ou no comecinho assim,
rodando e ter cliente e tudo mais, tem grande chance de tu gravar coisas que não são tão relevantes assim, ou numa ordem não tão relevante, ou não ficar tão bom, pô, isso aqui nem precisava, pô, faltou aquilo. Então, eu aconselho que vocês rodem um pouco mais, mas já vão estruturando uma lógica ali de trilha ali, tipo, pilares da metodologia, o que que teria aqui, qual seria a ordem, porque o que que vocês vão entender? Que vocês vão ter a mesma metodologia, que é o que que precisa ser feito para chegar no ponto B, só que tu vai ter diferentes pontos A's de partida, entendeu? Então, por exemplo, o high ticket no perpétuo, cara, é a mesma metodologia que vocês estão rodando aqui, vocês estão no ponto A, que é começando do zero. Tem outras pessoas que estão rodando a mesma metodologia que o ponto A era já ter um negócio 2 anos na frente do de vocês, mas que ainda assim não estava chegando no resultado que eles queriam e queriam rodar a nossa metodologia. Então, a grande sacada da trilha é você ter a mesma metodologia, mas diferentes pontos de chegar, de partida dela, baseado no teu ICP. Então, vai ter o ICP eventualmente. Ainda não tem a frente crash, só tem banho e tosa, né? Acho que é o caso ao contrário, né? Então, o cara só tem outros serviços ali, ainda não tem isso. Então, esse é um ICP que vocês já tiveram aqui logo de primeira. A trilha dele é diferente do cara que já tem e tá mandando mal. Concorda comigo? Que é diferente do cara que, enfim. Então, vamos rodar para ver exatamente quem são esses clientes, de onde eles estão partindo, e comecem a modelar o esqueleto dessa trilha a partir dessa perspectiva, de da onde começariam os clientes e qual é a ordem de execução que eles precisam da mesma metodologia para chegar lá. Essa é a linha de raciocínio. E se vocês forem ver nossa própria plataforma, vocês vão ver isso, é o mesmo método, só que se vocês forem olhar ali, tem um produto barato e não tem o high ticket, todo zero. Fatura 100, quero bater os 100 mil por mês, já tenho high ticket, quero bater 100 mil por mês, tenho high ticket, quero bater 100 mil por semana. Então, eu tenho a mesma metodologia ali, mas em diferentes estágios, gravado ali. Então, o destino final é esse ali, mas não se preocupem muito nisso agora. Imagina se fosse você aí nessa sala tendo a oportunidade de ter meu acompanhamento todos os meses para atingir as metas do teu negócio de high ticket nesse ano de 2026. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais do nosso processo de mentoria e ter a nossa ajuda para escalar teu negócio esse ano, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, aplica aí, bate um papo com o nosso time, eu tenho certeza que a gente pode te ajudar. Bora!